Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa web aula 1.1 da disciplina de Contabilidade Pública, ou como é chamada por muitos de Contabilidade aplicada ao setor público. Bom, vamos lá para os slides. Então, nessa web aula 1.1 da unidade temática 1, nós vamos estudar história, conceito e alcance da contabilidade pública. Bom, neste primeiro momento, nós vamos acessar o quê? O blog da disciplina, onde nós vamos, eu vou apresentar para vocês um infográfico que eu construí sobre os fundamentos históricos da contabilidade pública no Brasil. Então, esse modelo de infográfico, ele está disponível lá no Canva, tá? Vocês podem acessar para construir a atividade de percurso 2, tá? Ele é bem simples e eu vou acessar ele aqui para vocês para mostrar aqui uma possibilidade que vocês têm para construir a atividade de percurso 2. Esse aqui eu fiz uma leitura de um artigo sobre a história, os aspectos históricos da contabilidade pública, e eu apresentei aqui para vocês os pontos principais da história da contabilidade pública. Então, eu trago aqui para vocês, nesse primeiro momento, o que impulsionou a modernização da contabilidade aplicada ao setor público no período de 1889 a 1922, tá? Então, nesse caso, o que aconteceu? Com a abertura, os estados, eles buscaram o quê? Empréstimos internacionais. E para conceder empréstimos internacionais, o que aconteceu? Os países, eles solicitavam o quê? Eles solicitavam acesso às informações contábeis daquele estado para verificar se determinado estado tinha condições de, no futuro, quitar aquela dívida. E foi aí que começou a surgir, né, a dívida externa, que hoje consome um percentual representativo do orçamento, tanto da União como de alguns estados. Bom, então aqui no primeiro momento a gente tem lá no período de 1889 e 1902, a contabilidade ao setor público, ela ganhou impulso onde? Lá no estado de São Paulo, onde eles começaram a realizar o quê? A escrituração dos fatos contábeis com base na contabilidade italiana. O que é a contabilidade italiana? É o método, vocês já estudaram a disciplina de contabilidade geral, é o método do registro dos fatos contábeis com base no método das partidas dobradas. Então, todos os fatos contábeis que alteram o patrimônio público e atos potenciais, neste momento, com base na contabilidade italiana, que é o método das partidas dobradas, iniciou-se o quê? A escrituração desses fatos e para gerar o quê? Para gerar essas informações para se conseguir empréstimo junto aos empréstimo internacional. Bom, no período de 1903 a 1911, a gente já tinha o Tribunal de Contas da União. Nessa época já se cogitava
elaborar um código de contabilidade pública. Só que naquela época, o legislativo não deu muita atenção para essa demanda do executivo, sendo que a aprovação do código de contabilidade, ele só foi aprovado lá no ano de 1922. Tá? Durante esse período aí, o que impulsionou a votação desse código de contabilidade? Então, nós temos o quê? Os contadores começaram a se mobilizar, várias publicações foram instituídas, inclusive a Revista Brasileira de Contabilidade, ela surgiu lá em 1912 e ela trouxe, impulsionou até essa questão da votação do Código de Contabilidade Pública. Bom, lembrando que a construção desse infográfico foi com base no artigo científico de Azevedo, tá? Então, esse artigo científico, o link está aqui. Se vocês quiserem acessar as informações, elas estão disponíveis aqui. Bom, voltando para a nossa aula, vamos aqui. Vamos agora ao conceito de contabilidade pública. Então, o que é a contabilidade pública que muitos alunos têm receio, né, de estudar? Então, é um ramo da ciência contábil, né? Lembrando que a contabilidade, aqui comigo, alunos, ela é uma ciência social, certo? Então, ela se altera conforme se altera as demandas de determinada sociedade, tá? Então, é um ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações, princípios de contabilidade e normas contábeis direcionadas ao patrimônio público. Então, observem aqui comigo. O registro das informações contábeis buscam registrar, evidenciar o quê? As alterações que ocorrem no patrimônio público e os atos potenciais. Adicionalmente, controla, né, aqui os atos e fatos relacionados ao orçamento público. É um diferencial da contabilidade pública. Por quê? Porque na contabilidade privada registra-se somente questões relacionadas ao patrimônio. Mas na contabilidade pública nós registramos, não tem todas aquelas leis que foram instituídas, que vocês estudaram lá na disciplina de administração financeira orçamentária. A contabilidade, ela faz todo o registro do orçamento, então de todo o ciclo orçamentário, tá certo? E também as questões de custos. Então, de custos, nós ainda estamos na convergência internacional, é a última norma que ainda falta realizar a convergência. Nós registramos também os atos potenciais, tá, que poderão afetar o patrimônio público das entidades do setor público. Então, como funciona o sistema de informação contábil? Então, vamos lá. Eu pego os atos e fatos contábeis. Então, vamos lá, um documento hábil. Então, um exemplo, eu preciso comprar material de consumo. Então, o que é um fato contábil? Eu fiz a licitação, realizei o contrato, aí depois, antes de realizar o contrato, eu fiz a nota de empenho. Então, o empenho é um fato contábil. Eu vou lá e empenho aquele valor para determinado credor. Então, é a entrada das informações, o que eu faço? O processamento por meio de técnicas contábeis. Então, uma das técnicas utilizadas é o método das partidas dobradas e também os relatórios. Então, depois que eu faço essa escrituração, eu vou gerar o quê? Relatórios, que são a síntese, um resumo de todas aquelas informações, mas para eu processar essas informações, eu tenho que seguir normas e princípios. Então, as normas e princípios são aplicadas a todos os entes federados.
tanto ao governo federal, municipal e estadual. E ao final a gente gera o quê? Informações para tomada de decisão. Então, pegamos lá o balanço orçamentário, o balanço patrimonial, as demonstrações das variações patrimoniais e utilizamos essas informações para tomada de decisão, tanto interna como externa. Continuando, objeto de estudo da contabilidade pública. Então, nós temos, segundo a STN, que é o MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o objeto de estudo é o patrimônio, que compreende bens, direitos e obrigações. Nós temos também a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Já na Lei 4.320 de 64, que ainda está vigente, então ela diz que o objeto de estudo da contabilidade pública é o orçamento e o patrimônio, tá? Aqui tem os artigos que falam. Bom, e qual é o objetivo da contabilidade? Então, o que a gente faz? A gente elabora. Como que a gente elabora? Você pega lá os fatos contábeis, os documentos hábeis, faz todo o registro, o processamento dessas informações, certo? E depois que você elabora os relatórios, você vai fazer o quê? Divulgar. Então, por isso que eu falo que o balanço orçamentário, isso tem lei, ele deve estar acessível a todos os indivíduos interessados. Se não está disponível aí na sua cidade, você manda um questionamento no ESIC, tá? Solicita, eles têm um prazo. Se aí não tem um ESIC, você pode fazer um documento, um memorando e solicitar. Eles têm prazo para disponibilizar essa informação, que é um direito do cidadão, certo? Então, divulgar essas informações úteis. Além disso, essas informações, elas visam o quê? Prestar contas. Então, o gestor, ele presta conta dos recursos que ele é responsável. E responsabilização. Por que responsabilização? Porque muitas vezes, com a lei de responsabilidade fiscal, o gestor, ele tem que seguir os preceitos da lei sob pena de atos de improbidade, tá? E nós temos também aqui a questão de tomada de decisão. Bom, o campo de aplicação da contabilidade pública, então, ele é obrigatório para administração direta. Aí nós temos o poder executivo, legislativo, judiciário e órgãos autônomos e a administração indireta. Aí nós temos entidades autárquicas, entidades funcionais e estatais dependentes e entidades que recebem recurso do orçamento fiscal. Lembrem que vocês lembram que vocês estudaram lá em AFO, orçamento fiscal e orçamento da Seguridade Social. Então, o orçamento da Seguridade Social é o orçamento da saúde, da previdência e da assistência social. Então, todas as entidades que recebem recurso que vem do orçamento fiscal ou do orçamento da Seguridade Social, é obrigatório adotar as normas, princípios aplicados à contabilidade do setor público. Então, órgãos facultativos, a gente tem entidades sem fins lucrativos, que gerenciam recursos públicos, órgãos de classe, serviços autônomos e organização social de interesse público. Então, a merenda escolar é um exemplo disso. Então, vamos lá, a associação lá de pais e mestres recebe recurso, ela tem que atender em partes, não precisa ser toda a contabilidade pública, ela precisa atender em partes as informações conforme determina a contabilidade pública. E como a gente controla e acompanha o patrimônio público? Através do registro dos atos e fatos contábeis. Lembrando aqui a importância da integração entre os sistemas para nós termos informações consistentes, tá? Então, integrar informações
relacionadas a pessoal, a controle de patrimônio e almoxerifado, para gerar informações fidedignas, consistentes, né, para tomada de decisão. Bom, o que é ato contábil? É acontecimento que não provoca mudanças imediatas no patrimônio, mas pode ocasionar, e fato contábil é tudo que altera, provoca modificação quali e quantitativa no patrimônio público, certo? Então, quantitativa é quanto diminui, qualidade é quando altera dentro das contas do mesmo grupo. Bom, formalidades do registro contábil, então a gente tem a escrituração contábil, nós temos que fazer a escrituração contábil de todas as informações. Os entes públicos devem seguir as normas, os princípios que estão consolidados no MCASP, devem seguir o modelo de plano de contas único que está lá no MCASP, devem alinhar as suas práticas às boas práticas internacionais. Então, nós temos aqui também a consolidação das contas públicas. Hoje é obrigatório para todos os entes federados fazer essa consolidação. E tem um decreto que foi instituído ano passado, que fala sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único Integrado de Informações Relacionadas a Orçamento, Administração e Finanças da Administração Pública. E como são apresentadas as informações do patrimônio público à sociedade? Através de quê? Demonstrativos contábeis. Um desses eu já citei lá na apresentação, que é o balanço orçamentário, tá certo? E os principais relatórios nós vamos estudar nas aulas seguintes. Eles são os balanços públicos, que eles são definidos na 4.320/64, o relatório resumido de execução orçamentária, que é definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, e o relatório de gestão fiscal, também definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, aqui são as referências que eu cito para vocês. Vocês podem seguir o roteiro também de estudos que eu disponibilizo para vocês, tá? É um pouquinho extenso esse conteúdo, mas é de grande relevância para vocês compreenderem como se processa as informações relacionadas ao patrimônio público. Finalizamos nossa aula por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.